Olá amigos, nós vamos dar prosseguimento nos nossos vídeos sobre a terapia familiar no enfoque teológico e psicológico. Quero hoje falar sobre o estágio de falência no casamento. Esse vídeo será muito útil para você que o assiste nesse momento, se estiver passando por uma situação assim, e também para outras pessoas que você conhece, e assim você poderá ajudá-las. É possível saber que o casamento está entrando em falência. Existe um estágio de falência. E, embora exista um mito que o casamento se desfaz a qualquer momento que as pessoas quiserem, que isso não traz nenhuma consequência e muitos acham até legal isso acontecer para existir uma nova experiência, mas na realidade não é assim. Todas as pessoas sofrem muito nesse estágio antes do divórcio, antes da separação pré-divorcial, vamos dizer assim. É um estágio em que os dois parceiros sofrem muito, e não é um só, mas ambos. Por quê? Porque eles se dão conta de que o sonho acabou. E aquilo que antes, lá no namoro, no noivado, era um sonho das 1001 noites, agora está entrando em crise, desaparecendo, está virando trevas espessas, nuvens negras estão se abatendo sobre o relacionamento. Então eu disse que isto é uma situação desagradável e que traz muita angústia e muito sofrimento. Pois bem, é possível você verificar, identificar que a sua relação não vai bem. E aí é hora de procurar ajuda. Por que não? Tenho falado sobre isso e verificado no meu trabalho pastoral e de terapeuta, que existem muitas pessoas que estão nesse estado de falência, estão entrando nesse estado de falência no casamento, mas elas resistem em procurar uma ajuda no momento que estão precisando. E eu quero aqui deixar algumas dicas para que você possa tratar esta situação, não deixar que venha a falência total do casamento seu. Primeira coisa, gostaria de deixar essa dica: a impossibilidade de ouvir o outro. Quando não dá mais para falar, nem para ouvir, vocês não estão conseguindo dialogar, você não pode falar com seu parceiro, com seu cônjuge, e você não pode ouvir, porque nesse discurso, o discurso que chega aos ouvidos são verdadeiramente distorções da realidade. É como a pessoa estivesse ouvindo um barulho não identificável. Esse é o tipo de conversa que as pessoas estão tendo nesse relacionamento. Não está conseguindo ouvir um ao outro. Bem, aí surgem também as batalhas que normalmente as pessoas começam a usar.
que ela nem conhecia, mas ela vai passar por um treinamento, e esse treinamento é feito no dia a dia, no embate do dia a dia. E aí as armas serão usadas. Armas como espadas, armas como esgrima, que a pessoa nem sonhou usar, nem sabia o que era isso. Mas nesse estágio de falência, ela vai buscar e vai achar. E vai começar a usar no dia a dia a sua espada, a sua esgrima. Então, estamos diante de uma situação de falência no casamento. É hora de agir. Por que você vai deixar isso prosperar e avançar? Procure ajuda. Existem aí aqueles que são evangélicos, têm os seus pastores, mas outros adeptos de outras religiões terão os seus líderes religiosos, que certamente poderão também contribuir para que isso melhore. E se você não tem nenhuma religião, mas você tem os psicoterapeutas, as pessoas que cuidam de saúde mental, como os psicólogos, os psicanalistas e assim por diante. Então, mais uma dica sobre a questão da falência no casamento é que as acusações são respondidas ou defendidas, entre aspas, né? Sempre com acusações. O vocabulário é antigo. As queixas são sempre no passado, e principalmente naquilo que não foi resolvido. Então, aqui eu deixo uma dica: não deixe as coisas se acumularem no seu relacionamento, de forma que não sejam resolvidas, porque no futuro, se houver algum problema, você vai buscar tirar das gavetas aquelas coisas que ficaram no passado sem solução, e vai tirar, mesmo que estejam empoeiradas pelo tempo, elas virão e serão usadas nesse ambiente. Mas é desejável que não chegue a esta situação para você tirar da gaveta essas coisas, mas trate-as para não chegar a esse ponto, e justamente isto é para evitar a falência do casamento, porque o acúmulo destas coisas que ficaram sem solução levarão fatalmente à falência do casamento. É mais uma dica. Agora, nessa fase da falência do casamento, tem aquela questão dos olhares. Os olhares que antes eram brilhantes, eram amáveis, agora passam a ser olhares faiscantes. Antes serenos e agora faiscantes, para fulminar o outro. Então, isso é também uma indicativa de que o seu casamento está em falência. E ainda o diálogo muitas vezes não consegue acontecer de forma normal. Muitas vezes esse diálogo é feito usando a terceira pessoa, ele e ela. E às vezes a pessoa está próxima uma da outra e não consegue falar normalmente, mas se usa ele e ela. Isto falando numa sessão de terapia, né? Quando a pessoa não quer se dirigir ali, dirige ao interlocutor, e
E acontece até dos filhos, de os filhos serem interlocutores no diálogo. Então, isso é uma situação que o casamento é um indício de que o casamento está em falência. Algumas dicas, tem outras, mas eu deixo aqui essa dica para você. Não deixe que o seu casamento entre nessa fase, e se entrar nessa fase, procure ajuda para não prosseguir, porque certamente ele irá falir. Muito obrigado por vocês terem me assistido.